Olá, meu nome é Fernando Augusto de Figueiredo, eu sou o presidente da COLI, a sigla para Comissão de Ligação com Hospitais. É uma satisfação muito grande para mim poder dar continuidade a uma parceria que teve início há cerca de 6 anos atrás, aproximadamente. Me sinto muito grato por mais essa oportunidade proporcionada pela professora doutora Débora Pimentel, de fazer uma apresentação para vocês, alunos do curso de Medicina, e, sem dúvida, espero poder ajudá-los a ter o entendimento de uma questão que, fatalmente, como profissionais da área, vocês vão enfrentar um dia, ou pelo menos a maioria de vocês, dependendo da especialidade que seguirem. O tratamento de pacientes testemunhas de Jeová. Para essa apresentação, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Nós vamos fazer uso de alguns slides que terão como objetivo ajudar na fixação dos pontos principais que serão abordados e também fazer com que vocês possam acompanhar melhor o raciocínio em termos do porquê da existência da COLI. O tema da videoaula é COLI, o que é e como pode ajudar. Eu vou passar para o próximo slide. Esse slide tem como objetivo fazermos uma reflexão. O ser humano é, dentre as milhões de espécies que compartilham do milagre da vida nesse planeta, a única que se debruça sobre questões existenciais, questões tais como de onde eu vim, qual a nossa origem, existe um sentido, um significado maior para a vida, o que nos aguarda, não é? Existe alguma perspectiva de continuidade da nossa existência, são questões milenares para as quais o homem vive em busca de resposta. Alguns acreditam que essas respostas podem ser obtidas. No caso das Testemunhas de Jeová, elas acreditam na Bíblia como sendo a expressão escrita e inspirada da palavra de Deus, a revelação divina. E por isso procuram pautar a sua existência, a sua vida, nos princípios e nos conselhos ali delineados. E ancoram a sua esperança quanto ao futuro nessas declarações. As Testemunhas de Jeová acreditam, por exemplo, que um dia essa terra será um lugar maravilhoso de viver. Isso porque entendem que o propósito de Deus, com o tempo, é fazer com que a humanidade recupere uma condição perdida no início da sua origem. Mas essa é uma questão religiosa, mas muito importante porque ajuda a entender a razão das Testemunhas de Jeová se posicionarem em relação a certas questões, inclusive em relação à hemotransfusão, um tratamento médico conhecido e utilizado há décadas, não é? E muitas vezes as Testemunhas de Jeová acabam se tornando foco de reportagens ou de comentários por parte daqueles que estranham a sua atitude e confundem essa atitude como um desejo de morrer, como uma recusa a continuar, não é? A existir, mas não se trata disso, pelo contrário. Nós vamos observar, eu vou passar aqui o próximo slide, que o motivo básico da recusa das Testemunhas de Jeová quanto à hemotransfusão é esse apresentado aí. Atos 15 e 20, isso é uma declaração parcial do texto, diz, entre outras coisas, abstenham-se de sangue. Existem outras passagens bíblicas que delineiam esse princípio. As Testemunhas de Jeová entendem, e nós não vamos entrar nesse mérito, não é algo que se possa analisar à luz de uma lógica, mas à luz da fé religiosa. As Testemunhas de Jeová entendem que a palavra, o verbo abster, né? Então, abster-se de sangue envolve evitar ingerir o sangue, mas também aceitar o sangue por meio de uma hemotransfusão, já que entendem que a administração de sangue através, né,
das suas, receber esse sangue através das veias, equivale a ingeri-lo. A princípio, essa recomendação dizia respeito a uma regra alimentar, já que, segundo a Bíblia, o sangue representa ou simboliza a vida, que é algo sagrado, mas depois, em função da sua interpretação, né, isso é uma interpretação religiosa das Testemunhas de Jeová, elas entendem que a hemotransfusão também violaria essa ordem da Bíblia. Aí está, de modo geral, vou apresentar nos próximos 2 slides, esse é o primeiro, a posição das Testemunhas de Jeová quanto ao sangue halogênico. Elas consideram inaceitáveis qualquer um dos que chamam componentes primários do sangue, que seriam os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos, as hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas e o plasma. Bem, com o passar do tempo, o sangue passou a ser processado e se descobriu que você pode extrair frações derivadas dessas frações primárias, que é o caso, por exemplo, frações de plaquetas, frações do plasma, como a albumina, como fatores de coagulação, fibrinogênio e assim por diante. As Testemunhas de Jeová entendem que devem recusar o sangue, mas muitas delas, talvez até a maioria, entendem que a partir do momento em que você usa uma fração de um desses componentes primários, isso já passa a ser uma questão de decisão pessoal. Por quê? Porque a Bíblia fala de abster-se de sangue. Sangue é um composto e elas entendem que como o sangue se fraciona, não é, após ser centrifugado naturalmente nesses 4 elementos, qualquer um desses 4 elementos primários seriam considerados sangue. A partir do momento em que você começa a retirar partículas ou frações de algum desses elementos, é uma questão de decisão pessoal, mas algumas podem vir até mesmo a recusar essas frações. E aqui está a posição das Testemunhas de Jeová em relação ao uso do seu próprio sangue, o sangue autólogo. Elas consideram inaceitável a doação prévia do sangue para uma posterior reinfusão. Então, elas não aceitam, algumas semanas antes, doar o seu sangue para ser usado durante uma cirurgia. Então, vejam que a recusa, isso é importante salientar, não está relacionada ao fato de ser o sangue de outra pessoa. A questão tem a ver com o sangue. O sangue, uma vez retirado, elas entendem que ele não deve ser reinfundido. Mas é uma questão de decisão pessoal aceitarem alguns procedimentos, tais como a hemodiluição normovolêmica aguda, que é um procedimento que consiste na diluição, na retirada do sangue no ato da cirurgia e o armazenamento ali em bolsas de sangue, mantendo-se o sangue em contato com o paciente através da bolsa de sangue retirada, e uma diluição para que aquele sangue que vai ser perdido durante o procedimento seja um sangue diluído. Portanto, há uma perda quantitativa dentro do que foi estimado, mas uma perda qualitativa menor. Também a questão de decisão pessoal, a aceitação da hemodiálise, da circulação extracorpórea e outros procedimentos, inclusive a recuperação intraoperatória de sangue. As Testemunhas de Jeová levam muito a sério esse seu posicionamento, por isso elas são orientadas a portar um documento chamado Diretivas Antecipadas de Procuração para Tratamento de Saúde. Esse documento foi elaborado com base na legislação vigente, tem o respaldo do Conselho Federal de Medicina, que trata da questão das diretivas antecipadas, e a Testemunha de Jeová aporta esse documento, entendendo que ele pode servir de proteção caso ela esteja inconsciente. Esse documento também funciona, ou ele pode ser usado como um termo de isenção de responsabilidade para o profissional que, ao tratar uma Testemunha de Jeová, respeite a sua decisão quanto ao não uso de hemoterapia ou de hemotransfusão durante um procedimento de tratamento cirúrgico ou tratamento clínico. Mas vamos a um ponto muito importante que eu mencionei no início. O
porquê da existência da COLI, uma Comissão de Ligação com Hospitais. Vocês podem ver nesse slide que existem cerca de 1.700 comissões das Testemunhas de Jeová no mundo. Na América do Sul são 220, 130 no Brasil. As COLIs são formadas por voluntários que recebem um treinamento no sentido de se familiarizarem com os principais fármacos, técnicas e equipamentos que podem ser utilizados para não só minimizar a perda de sangue, como propiciar uma recuperação mais rápida no caso de uma perda de sangue. Essas comissões atuam, na verdade, em prol das Testemunhas de Jeová e do médico, porque elas intermediam, elas facilitam o diálogo. As Testemunhas de Jeová trabalham com base na busca da cooperação, com base na busca de uma boa comunicação e com base em tentar evitar um conflito, um confronto. Então, são homens treinados para dialogar com o paciente, dialogar com o médico, promover o diálogo entre médico e paciente, em busca de uma solução para que seja oferecido um tratamento que atenda aos desejos do paciente, mas que também leve em conta as preocupações do médico, do profissional, que evidentemente pode ter preocupações não só de ordem técnica em relação ao cuidado a ser ministrado ao paciente, como de ordem legal, de ordem jurídica. Então, todo o suporte é dado nesse respeito. Aí está um resumo do trabalho da Comissão de Ligação com Hospitais. Elas trabalham fornecendo artigos médicos e outras informações que equipam o profissional com informações relacionadas a como lidar com aquela situação. O que outros profissionais que aceitaram o desafio de tratar as Testemunhas de Jeová têm feito para ministrar os cuidados médicos necessários, respeitando a autonomia do paciente, a sua decisão de não receber sangue. Elas providenciam contatos ou encaminhamentos entre médicos, ajudando na transferência de pacientes, estão à disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, tal como eu estou fazendo agora, realizam apresentações a profissionais da área hospitalar, bioética, área jurídica, a alunos, né, de curso de medicina, de enfermagem, visando esclarecer o que pode ser feito para o profissional oferecer um tratamento de qualidade, um tratamento eficaz, um tratamento seguro, e que ele possa fazer isso também com confiança, com base na ciência. Dentre o material fornecido estão resumos científicos, baseados em evidências e que praticamente, eu posso afirmar, praticamente esgotam o assunto em cada área respectiva, no que diz respeito ao que pode ser feito. Eles são agrupados, esses resumos científicos, em 4 grandes áreas. A área de cirurgia, em termos de cirurgia geral, qualquer tipo de cirurgia, o tratamento em UTI, pacientes criticamente enfermos, na área de obstetrícia e ginecologia, o resumo científico dessa coletânea inclui, inclusive, um algoritmo para o tratamento da hemorragia pós-parto, a terrível hemorragia pós-parto, a maior assassina, podemos dizer assim, de mulheres, não é? Após o parto. E também um resumo específico sobre hemorragia gastrointestinal. Mas esse não é o único material que é disponibilizado. As Testemunhas de Jeová também disponibilizam material online, através de um site, o site jw.org. Ali, eu vou mostrar nos próximos slides, os profissionais podem encontrar informações atualizadas constantemente e os artigos ali inseridos, ou resumos dos artigos,
todos eles possuem a indexação PubMed, e o profissional pode obter aquele artigo, pode ler o artigo online ou resumo e se beneficiar das informações. Eu vou exemplificar como chegar a essa informação. Você, aluno, estudante de medicina, pode, né, explorar. O site não impõe nenhum tipo de restrição, não exige nenhum tipo de cadastramento ou senha para acesso a essas informações. O site, vocês viram no slide anterior, é o jw.org. Essa é a página inicial que vai ser aberta. Essa configuração vai mudar de acordo com o artigo que está sendo apresentado naquele mês. É uma página extensa. Após percorrer e chegar no final da página, vocês vão encontrar esse resumo de links. E vejam no canto, mais ou menos no meio da página, à direita, eu grifei, nós encontramos aqui informações para médicos. Clicando nesse link, vou dar um exemplo de sequência de cliques nos links. Por exemplo, clicando em informações para médicos, nós vamos ter a abertura dessa página, agrupada em 4 grandes áreas: tratamentos médicos e cirurgias, doenças, pediatria e bioética e lei. Vamos simular que clicamos em tratamentos médicos e cirurgias. Vai ser aberto essa página. Aqui à direita vocês podem ver que há links para download de vídeos, conteúdos para baixar, contato com um representante. E voltando ao que está aí à esquerda, nós vemos em tratamentos médicos e cirurgias, você abre uma cortina de opções em ordem alfabética, que começam aí em cirurgia bucomaxilofacial e vai se estendendo até outras áreas e especialidades. Vamos simular que clicamos em cirurgia vascular e cardiotorácica. Aí está, abre uma janela, uma cortina de opções de vários artigos: avaliação do risco das transfusões, planejamento pré-operatório, abordagem individualizada. Clicando num desses links, que seriam técnicas de conservação de sangue, que aparece aqui quase no final dessa página do slide, vemos exemplos de artigos que estariam disponíveis para serem consultados, para serem lidos online, ou em alguns casos também baixados. E aqui estamos dando um exemplo com o reparo de aneurisma de aorta ascendente usando a ortoplastia redutora em uma testemunha de Jeová. Então, aqui o profissional vai se inteirar do que essa equipe, do doutor Domenico, o doutor Kenichi, Samadi, o que eles fizeram para tratar, para reparar um aneurisma de aorta ascendente, usando a ortoplastia. Enfim, esse material possibilita uma atualização constante, não só de técnicas, como de equipamentos e fármacos que estão disponíveis. No prosseguimento da nossa palestra, eu achei por bem inserir originalmente na palestra onde nós falamos sobre a coli, o que é e como pode ajudar, nós nos limitamos a mencionar esse trabalho da coli. Mas é muito importante falarmos um pouco sobre PBM, ou PBM. É a sigla para gerenciamento de sangue do paciente. Vem do inglês Patient Bloodless Management. Patient Bloodless Management, o manejo do sangue do paciente. Quais são os pilares do PBM? Antes de prosseguir, o conceito de PBM foi, por assim dizer, oficializado por ocasião de uma reunião da Organização Mundial da Saúde, na 63ª Assembleia Mundial de Saúde, da OMS, e esse conceito foi oficialmente apresentado
as nações membros da ONU, da OMS. Estudos recentes revelam que quanto menos sangue você usa em procedimentos, melhor os resultados. Nós vamos já exemplificar. Então, a aplicação do PBM, do manejo ou gerenciamento de sangue do paciente, Patient Blood Management, é algo que corresponde a uma visão de vanguarda, uma visão atual com relação ao tratamento de qualquer indivíduo, independente de suas crenças religiosas. A OMS incentivou as nações que compareceram àquela reunião. O Brasil foi uma das nações signatárias da proposta de implementação do gerenciamento de sangue do paciente, e eu vou agora exemplificar como o PBM ocorre na prática. Ele ocorre na prática quando o profissional se familiariza com o uso de produtos farmacêuticos que ajudam a estimular a eritropoese. Alguns desses produtos, digamos, o carro-chefe nessa área é a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio produzido naturalmente, né, pelos nossos rins, mas que em casos, por exemplo, de insuficiência renal crônica, ou em casos em que o paciente sofre de anemia, o que é produzido pelo corpo não é o suficiente para manter os níveis hematológicos, especialmente o hemograma, né, a parte das hemácias, melhor dizendo, o nível de hemoglobina, seguros para uma cirurgia, por exemplo, ou para um tratamento quimioterápico, por exemplo. Então, a eritropoetina funciona como um acelerador na produção das hemácias. Ele estimula a medula óssea a produzir hemácias. Não vou detalhar, nós temos palestras específicas sobre essa área, que normalmente a gente costuma convidar um médico, um profissional, mas, a princípio, o importante é entender que existem estimuladores da eritropoiese, que podem tirar um paciente de um quadro de anemia com algumas semanas, 2, 3 semanas, a depender do nível de anemia desse paciente. Uma outra ajuda muito importante que viabiliza a implantação de um gerenciamento de sangue é o uso das chamadas máquinas de recuperação intraoperatórias do sangue. São, por assim dizer, vamos objetivamente nos referir a elas, como aspiradores ou sugadores sofisticados. Durante, por exemplo, uma cirurgia, uma máquina, qualquer uma delas, aí nós temos exemplificando vários fabricantes, né? Tem a CATS, tem o Autolog, tem a Electa, o CellSaver. Basicamente, ela impede que o sangue que seria perdido e que está acessível ali no campo cirúrgico durante o procedimento, ela impede que esse sangue seja perdido, seja sugado por uma compressa. Então, um operador da máquina, no momento da cirurgia, ele, por orientação, à medida em que o profissional vai realizando o procedimento, essa máquina aspira o sangue do paciente, faz uma filtragem, né, no caso de uma cirurgia ortopédica, os fragmentos, né, ossículos, enfim, e devolve para o paciente. Ela funciona como se fosse um circuito, quase que um circuito fechado, né? Há índices de recuperação que podem ir de 60% a 65% do sangue que de outra forma seria perdido. Isso faz com que muitas transfusões de sangue que poderiam ser dadas em função dessa perda, né, sejam evitadas. Então, vamos aos resultados práticos. Olha só, aí nós temos uma citação na PubMed, né, indexado na PubMed, do Hospital Universitário de Zurique. Foi feito um estudo após a implantação do PBM e
pasmem, uma redução de 12 milhões em custos hospitalares. Vamos a um outro exemplo que mostra a viabilidade e aceitação de um programa de gerenciamento de sangue por parte de um hospital ou da implementação dessas técnicas por parte até mesmo de profissionais. Aí nós temos Portugal também implantou um PBM. Observem que em 2018, a gestão do sangue do doente em cirurgia eletiva, o PBM foi implantada. Vou dar mais um exemplo, e agora com o Brasil. Bem, o Brasil não implantou oficialmente um programa de gerenciamento de sangue do paciente, mas já existe a base legal para isso. A base legal é especialmente a Portaria de Consolidação número 5, de 2017, Portaria do Ministério da Saúde. Ali no artigo 6, a portaria preconiza que a transfusão de sangue e seus componentes deve ser utilizada criteriosamente na medicina, uma vez que toda transfusão traz em si um risco ao receptor, seja imediato ou tardio. O artigo 7 mostra que deverão ser consideradas ações que reduzam o consumo dos componentes sanguíneos halogênicos. O artigo 221 menciona a hemodiluição normovolêmica como uma das técnicas que podem ser utilizadas para minimizar o risco de uso de transfusões. Fala no uso da recuperação intraoperatória de sangue no seu artigo 222. Então, já existe uma base legal para a implementação de um PBM no Brasil. Mas essas iniciativas têm que partir dos estados, dos municípios. E, felizmente, nós vamos ver que alguém já começou a fazer isso aqui em nosso país. Mas antes de mostrar quem e quando isso foi feito, a Revista Brasileira de Anestesiologia, na sua carta ao editor, publicou algo sobre esse assunto, Patient Blood Management, por onde começar. Esse artigo chama atenção para o seguinte, eu grifei aí alguns pontos. A doutora Liana Age, a autora do artigo, diz que ter em seu hospital um programa que combata essa necessidade de transfusão pode melhorar o prognóstico do paciente, minimizar os riscos e reduzir os custos. Adiante, no último parágrafo aí à esquerda, ela diz que por que começar a usar um programa assim? A resposta vem com dados. Pacientes não transfundidos permanecem, em média, 25% menos tempo dentro do hospital em relação aos transfundidos. E ela apresenta aí as referências bibliográficas para essa afirmação. Olha que outra afirmação extraordinária, que está aí também em destaque. Estudos mostram que a implantação de um programa de estratégia transfusional em cirurgia cardíaca reduz em 47% a taxa de óbito e em 50% os custos hospitalares pós-cirúrgicos. Contra fatos, não existem argumentos. Ceará foi o estado pioneiro no Brasil. Aí está a portaria número 2017, número 2576, na verdade, 2017, que criou o Programa de Manuseio do Sangue do Paciente, o PBM, no Ceará. Quem quiser consultar, isso é de acesso público, se entrar no site da Secretaria de Estado da Saúde do Ceará, há links dedicados e dados sobre os benefícios do PBM. O Estado do Ceará, através da Secretaria Estadual de Saúde, reconheceu a viabilidade, a base científica e, com a base legal já existente, conforme mostramos há pouco, implantou o Programa de Gerenciamento de Sangue. Antes da pandemia, nós estávamos mantendo contatos muito bons com a Secretaria de Estado da Saúde,
inclusive com a diretora-presidente, não é, do Hemocentro aqui de Sergipe. Estávamos andando, por assim dizer, mas depois da Covid, tivemos que suspender reuniões que iríamos agendar já para tratar dessa questão. Há toda uma legislação no SUS que viabiliza, por exemplo, a eritropoetina, fármacos e alguns equipamentos estão disponíveis, restando ao governo ou aos governos, às administrações, aos gestores, solicitar, usar a verba e fazer as aquisições desses fármacos, desses equipamentos. Enfim, é uma realidade que corresponde a uma vanguarda, a um avanço da medicina. E eu espero que essas informações que eu pude passar de uma forma bem, procurei ser o mais objetivo possível para vocês, sirvam para que no futuro, quando estiverem no exercício dessa bela profissão, dessa reconhecida e prestigiada profissão que vocês escolheram, vocês possam atuar em prol dos seus pacientes, não olhando para o seu paciente como um corpo que está passando por um problema físico apenas, mas olhar para o seu paciente como um ser dotado de valores, dotado de autonomia, um ser que tem seus temores, que tem suas crenças, um ser que busca e sente que a sua vida tem um significado à medida em que ele consegue manter uma relação com o seu Criador, um ser que acredita na existência de um ser superior, que tem o direito de determinar a sua conduta, os princípios. Então, a Testemunha de Jeová, quando violada no que diz respeito ao seu direito de autonomia na escolha de um tratamento isento de sangue, ela passa a ser vítima de um dano. Essa expressão eu ouvi da doutora Débora e amei essa expressão, não é? Porque de fato é isso, um dano existencial. Um dano existencial, com reflexos psicológicos, emocionais, muito grande. Então, eu espero sinceramente que, à medida em que vocês se aprofundem nesse tema, vocês possam aplicar. E vocês verão que essas informações, essas técnicas, esse conhecimento, você vai poder aplicar para qualquer paciente. Porque é um fato que, se você puder evitar uma transfusão de sangue, você está fazendo o melhor pelo paciente. É evidente que, para aqueles que não têm objeção de consciência quanto a isso, o médico pode chegar à conclusão que, diante do risco, né, de um óbito, embora isso não possa nem ser garantido em 100%, a medicina não é uma ciência exata, né? Se fosse verdade que o sangue sempre salva vidas, ninguém que receberia sangue morreria, né? Por outro lado, se fosse verdade que quem, na avaliação do profissional, precisa de sangue e não recebe, morre, não estariam vivos, não é? Milhares de pacientes que tiveram a sua decisão respeitada e estão vivos. Portanto, é uma questão que pode ensejar uma polêmica, mas o importante é essa visão voltada para o respeito à autonomia, ao direito de escolha. Todos nós valorizamos muito a nossa liberdade. Então, se coloque no lugar do seu paciente. Claro, existe outro lado, existe o lado da consciência do médico. Se algum conflito surgir, não hesitem em entrar em contato conosco, entrar em contato com a Coli. Aí está o meu número de contato, o meu e-mail. Se vocês, após ouvirem essa palestra, essa videoaula, quiserem mais informações, eu me coloco à sua inteira disposição para fornecer
tentar elucidar, se estiver dentro do meu alcance, dentro do meu conhecimento, tentar elucidar alguma dúvida relacionada a isso. Muito obrigado pela atenção que você dispensou a esse vídeo, a essa apresentação, e quero também, mais uma vez, tornar pública a minha gratidão, o meu reconhecimento à professora doutora Débora Pimentel, que propicia essa oportunidade para nós da COLI, da Comissão de Ligação com Hospitais para as Testemunhas de Jeová. Muito obrigado e estou à disposição de vocês para qualquer informação adicional, conforme já mencionei.